Tem tudo a ver com o texto que a gente vai ler agora. Nós vamos meditar nessas próximas 6 semanas, nesse texto, na verdade, na Epístola de 1 João. Então já fica o convite, já fica o incentivo para, se a gente for escolher um texto bíblico para ler ao longo dessas próximas 6 semanas, coloque em 1 João na leitura de vocês. Rapidinho, meia hora você lê todos os capítulos que estão ali. E a gente vai fazer de forma acompanhada com vocês. Não todos os versículos especificamente, mas a gente vai ter oportunidade de refletir, de conversar, de falar durante a semana, no culto. Ou seja, então a gente vai ter esse convite para a gente fazer isso junto. Nesse sentido, então, eu quero convidá-los a pegar o texto bíblico e deixar aberto a carta de 1 João. Se você tem no texto com você, está na página 1351. Vou fazer a leitura do texto e depois a gente pode acompanhar de forma mais detalhada. O texto diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco. Assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho, escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Que o bondoso Deus nos abençoe, nos conduza ao meditarmos na sua santa palavra. No ano de 1527, nesse ano, aconteceu algo muito específico em uma pequena cidade chamada Wittenberg. Não era a explosão da peste negra, mas ali tinha acontecido um surto naquela cidade. E vocês conseguem imaginar o impacto que isso causou naquela pequena cidade. A universidade que estava ali em Wittenberg teve que ir para Jena. E vários amigos, professores, pessoas que eram próximas de Lutero falavam assim para ele: Lutero, saia dali, não é um lugar seguro, salve a sua pele, vá para outro lugar. No fim, o que Lutero e Catarina fizeram foi abrir a sua casa, que eles estavam morando num antigo mosteiro, então era uma casa grande, que normalmente eles já acolhiam muitas pessoas, mas transformaram aquela casa num hospital. Então, dia e noite, estavam cuidando de todos aqueles que estavam passando por esse momento difícil, cuidando deles, mas teve algo que Lutero fez nesses dias de extrema dificuldade. Ele se fechou por uns 2 ou 3 dias no seu escritório e foi estudar a Bíblia. Vocês conseguem imaginar isso? Num caos, ele vai lá, se fecha para estudar a Bíblia. Por quê? Porque, acima de tudo, ele era o pastor daquela cidade. E por 2 semanas, ele vai e fala a respeito da esperança,
do consolo, do ânimo, da ressurreição, de Jesus, do Evangelho. Ele cuida daquela cidade, Ele cuida daquelas pessoas que estavam sofrendo profundamente por essa doença que estava batendo a porta de todas aquelas famílias. E no fim, sabem qual texto, qual a carta que ele se utilizou para falar isso? A carta de 1 João. E ele vai resumir a carta de 1 João dizendo: essa é uma epístola extraordinária que tem como propósito trazer consolo e esperança. É uma carta, é uma epístola extraordinária que tem como propósito trazer consolo e esperança. Por que isso? Porque essa carta, ela reforça para nós, ou ela nos ensina, ou ela proclama aos nossos corações o Evangelho, Jesus. Por isso eu quero convidar cada um de nós, por 6 semanas, a gente se concentrar nessa carta. Nesse período de Páscoa, quando a gente reflete os impactos da ressurreição na vida de cada um de nós. Só 6 semanas, pequenos versículos, pequena carta, para a gente também ser consolado, animado e amparado e sentir os efeitos da ressurreição na vida de cada um de nós. Para quem João está escrevendo? A gente logo vai perceber que João ele escreve para quem é cristão. Para quem é cristão. Então, mas imagina que João esteja aqui falando para quem já é cristão. É como está acontecendo hoje. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, e acredito que também aqueles que estão nos acompanhando, são pessoas que têm fé no coração, são cristãs. Para uma cidade, possivelmente em Éfeso, mas o que estava acontecendo naquela cidade, ou naquele momento, nos anos 90, nesse período? Estava acontecendo que a mensagem do Evangelho estava chegando na vida e no coração das pessoas de maneira diferente. Até o apóstolo Paulo vai falar de um outro Evangelho, de uma outra mensagem. E aqui é o último daqueles que Jesus escolheu a dedo. É o discípulo amado que Jesus trouxe para perto de si, ensinou, e ele tem um compromisso de falar a respeito daquilo que ele viveu, daquilo que ele recebeu. Então, ele está muito preocupado, como um pai preocupado com seus filhinhos na fé. E ele vai colocar na carta com aqueles que estavam enganando, os falsos profetas, e até chega o momento de dizer os anticristos. Porque eles estavam levando um outro evangelho, estavam levando uma outra mensagem, que não era a mensagem que Jesus havia dado para ele, para que ele compartilhasse. E é justamente nesse aspecto que precisamos ter clareza, nós aqui também do nosso tempo, de 3 coisas pelo menos quando a gente pensa no Evangelho. A gente tem que ter cuidado para não perder o Evangelho. A gente tem que ter cuidado para não achar que o Evangelho é algo consolidado no nosso coração e a gente não precisa mais se preocupar com isso, porque, poxa bem, eu já sou cristão desde pequeno. Hoje, poxa bem, eu sou pastor. Poxa bem, eu sou líder. O Evangelho é uma notícia velha, eu já sei disso. Ou a gente também tem que ter o cuidado para não achar ou não perder o interesse pelo Evangelho. Deixa eu explicar brevemente cada um desses 3. O que eu quero dizer para a gente não perder o Evangelho? Para a gente não perder de vista Jesus. Porque às vezes a gente pode estar reunido numa igreja e ter tudo menos Jesus. Sobre a sua vida, morte, ressurreição, redenção, a sua forma como Ele veio até o nosso encontro, nos resgata, nos salva, justamente para que isso não se perca dentro do nosso coração, que a gente não se afaste de quem Ele é, porque senão a gente vai ter um encontro de pessoas, mas sem esperança. Quando eu penso no segundo aspecto, para que a gente não ache que o Evangelho é algo dado, que todos nós já sabemos, já ouvimos e não precisamos ouvir de novo, eu quero lembrar de uma história que aconteceu com Paulo e Pedro. Vocês conhecem os dois, né? Não precisa explicar muito. Paulo foi um dos discípulos que Jesus escolheu fora do tempo, muito tempo depois. E Pedro, quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos que Jesus escolheu, onde o próprio Pedro disse, da boca de Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o próprio Jesus sobre esse
sobre esta pedra construirei minha igreja. Pedro é Pedro, quem vai duvidar de Pedro? E de repente, Paulo tem que chamar a atenção de Pedro, porque ele estava se afastando do convívio com os gentios, porque ele não queria que os judeus ficassem olhando para ele e falando. Então ele se afastou. Lá em Gálatas 2 fala um pouco sobre isso. Talvez Paulo, mas é Pedro, eu não vou falar do evangelho para ele, eu não vou falar da boa nova para ele, porque ele sabe. A gente não pode assumir que a gente sabe. O evangelho é uma necessidade constante no nosso coração. E a gente também não pode perder o interesse. O interesse, eu penso naquele versículo do Salmo, quando o salmista diz: a tua palavra, os teus mandamentos são como um mel, o mel mais doce. Que essas palavras, que esse evangelho, que o meditar dessa palavra possam ser justamente isso. A cada encontro que a gente tem com Jesus possa ser algo saboroso, algo que a gente possa ser beneficiado e vivenciar essa boa nova em nossas vidas e corações. Vamos lá, com Bíblias abertas. Eu até tinha colocado ali, mas então funcionou. Mas então, a gente tem com a Bíblia nas nossas mãos. Nós estamos aqui na página 1351 do nossa Bíblia. E eu quero ir pontuando os versículos para chamar a atenção de vocês. Olha só. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Palavra da vida. Olha só que interessante, palavra da vida. Palavra. Agora a gente tem que entender que é João que está escrevendo, né? Então ele faz um paralelo muito interessante com o Evangelho de João. Como é que começa o Evangelho de João? O verbo que se fez carne, né? A palavra da vida que habitou entre nós. Palavra, ou seja, o Jesus que nasceu, que viveu, morreu, mas agora ressuscitou. Palavra da vida. É o Jesus ressuscitado, que existiu desde a criação do mundo. Então ele não volta só para o nascimento de Jesus, ele volta para a criação. Então aqui a gente já tira algo que estava acontecendo lá e muitas vezes a gente pode pensar, Jesus ele não apareceu apenas no momento que ele nasceu. Todas as coisas foram criadas por causa do Filho, diz lá em Colossenses o apóstolo Paulo. Mas ele existiu desde a criação do mundo. Como? A palavra. Como as coisas vieram a existir? Deus disse e as coisas aconteceram. De quem que João está falando? Do Jesus, Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, da palavra viva, mas que já existia desde o início. Então ele está falando que Jesus é Deus, que não há outro meio termo. O próprio Deus, estamos escrevendo a respeito do próprio Deus. E olha só como ele traz o Evangelho de forma concreta, palpável. Nós a ouvimos, olha só os verbos ali, né? Ouvimos, vimos, tocamos. Perceba os verbos? A gente consegue ter algo mais concreto do que ver, ouvir e tocar no Deus verdadeiro? É isso que ele está dizendo. No Deus que criou todas as coisas, nesse Deus a gente viu, ouviu e tocou. Não é maravilhoso isso? Mas percebam algo a mais aqui. Nós falamos isso para vocês. É por isso que agora falamos dessa palavra da vida e anunciamos a vocês. Quem são os nós? Os apóstolos, aqueles que viram, ouviram e tocaram. Isso é interessante, né? Porque a gente vai retomar aquilo que a gente fez a leitura do Evangelho. Qual que foi o Evangelho? Tomé. Se eu não ver e ouvir e tocar Jesus, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E qual foi a resposta? Bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, não ouviram e não tocaram Jesus. Vamos adicionar isso aqui, mas mesmo assim creram. Hoje nós estamos aqui porque alguém falou para nós. Esse testemunho, ele vai e ele continua. Mas com que propósito João, ele foi moldado na sua vida, ele foi chamado para fazer o quê? Para anunciar a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Então o versículo 3 e 4, ele continua, agora resumindo isso para concluir, contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para quê? A fim de vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Ele está dizendo que
Os discípulos unidos em comunhão com Deus Pai. E é isso que eles querem, que a comunidade esteja também unida com Jesus Cristo. Somente unidos com Jesus Cristo é que então a gente tem o tema do nosso culto também, que a nossa alegria seja plena, completa. Então por que ele escreve todas as coisas? Por que ele escreveu o Evangelho de João? Por que ele escreveu as epístolas? E também Apocalipse? A gente pode resumir tudo isso para que nós tenhamos uma alegria completa. Muito bem, mas que mensagem é essa? Agora no versículo 5 a gente vai entender essa mensagem. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Se vocês se lembram do Evangelho, vocês vão perceber que o Evangelho de João, ele é muito forte nessa relação de luz e trevas, luz e escuridão. E logo no início, nos primeiros versículos, a palavra da vida, que era a fonte da vida, trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, enviado por Deus, não João o discípulo, mas o João Batista, para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as coisas. Então logo, se a gente fazer essa comparação, o evangelista fala que o João Batista, ele veio para anunciar a respeito daquele que é a luz do mundo. E como é que Jesus, ele se auto-intitula? Eu sou a luz do mundo. Então, num primeiro sentido, quando fala que Deus é a luz, ele está dizendo assim que a maneira como ele vem trazer luz na vida dessa humanidade caída em pecado é por meio de Jesus. Jesus Cristo é aquele que é a luz do mundo, que vem iluminar a nossa vida para que a gente tenha a salvação garantida para nós. Mas no segundo sentido, essa luz de Deus, quando colocada sobre a nossa vida e coração, ela também escancara o nosso pecado. E nesse sentido, quando escancara o nosso pecado, precisa acontecer alguma coisa para que esse pecado seja afastado, porque onde a luz existe, onde a luz habita, como diz o texto, não há nenhuma escuridão. Então, se no primeiro sentido, Jesus é a luz do mundo, que vem para nos salvar, quando Ele ilumina a nossa vida, como aconteceu com Isaías, com João e tantos outros momentos onde a gente está na presença de Deus, Deus vem e nos afasta a escuridão do nosso coração, porque onde dá luz não tem como ter escuridão. Então vem o versículo 6 e 7, né, que resume isso, né, o viver na escuridão ou viver na luz. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Deixa eu trazer um exemplo para isso ficar mais claro. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias 31, o que estava acontecendo? As pessoas estavam indo levar sacrifícios, ofertas no templo, indo para a igreja. Mas nesse mesmo capítulo, o próprio Deus vai falar: vocês estão vindo aqui, mas vocês não me conhecem. Vocês estão vindo aqui, mas vocês não caminham comigo. Vocês estão vindo aqui, mas vocês não andam comigo. Vocês afastaram o seu coração de mim. Então, quando ele diz que, como é que a gente pode estar unido com Deus e ainda viver na escuridão? No segundo sentido, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Vejam, viver na luz de Jesus não é viver individualmente, eu com Deus. Olha só que interessante, viver na luz de Jesus significa viver em comunidade, uns com os outros. E o que permite que a gente possa viver em comunidade, mesmo que a luz de Jesus entre na minha vida e no meu coração, escancare os meus pecados. Porque como é que a gente pode viver em comunidade sabendo que o outro é pecador? Como é que a gente pode viver em união sabendo que as outras pessoas são tão pecadoras ou piores que eu? É impossível, né?
Porque a gente vai olhar mais para o outro, ou a gente vai olhar mais para o outro e esquecer da gente, ou a gente vai olhar só para a gente e não vai conseguir viver em relação. Então, o viver na luz significa que Deus, Ele dá um novo sentido à comunidade, mas de que maneira essa vida de comunidade ela pode acontecer? E ela acontece quando o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. E isso significa, agora indo no versículo 8 até o versículo 10, que o próprio João ele se inclui nisso. O João ele poderia ter dito, mas eu sou João, ele poderia ter usado essa carta na manga, né? Eu sou João, eu sou um dos apóstolos, olha só o que eu vivi, olha só o que eu passei. Mas ele diz, não, todos nós somos pecadores. Se a gente diz que nós não somos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, a confissão dos nossos pecados faz com que a gente possa iluminar a nossa vida e dar a verdadeira resposta que Deus quer, trazer o perdão e uma nova vida. Se dissemos que não temos cometido pecado, estamos fazendo de Deus o mentiroso e a verdade não está em nós. A gente pode dizer, assim, resumindo esse capítulo 1, qual que é o propósito de João aqui? É nos mostrar o que é o Evangelho. Porque ele começa dizendo que o Evangelho é novo e se renova, porque ele é o próprio Jesus Cristo. Da sua vida, morte e ressurreição. E Deus, Ele vem iluminar a nossa vida e nosso coração, mas Ele quer iluminar a nossa vida e nosso coração em comunhão com aquele que nos dá vida. Não, e percebam isso, não a partir da nossa vida como si só. Ele quer iluminar a nossa vida unidos em Jesus. E a gente vai ver a diferença que isso impacta nas nossas vidas e corações. Tá, esse é o Evangelho, mas quais são os efeitos do Evangelho? O que esse Evangelho produz nas nossas vidas e corações? E a gente tem pelo menos 2 aspectos que eu gostaria de brevemente refletir com vocês. O primeiro, talvez, é o mais comum, que a gente vai dizer, não, mas isso eu já ouvi. O Evangelho, ele traz perdão dos pecados. Tá, mas o que é isso? O que é ser perdoado? E eu tenho a impressão, apenas a impressão, de que quando a gente ouve que os nossos pecados são perdoados, às vezes a gente tem a ideia de que Cristo me perdoou e agora eu tenho uma nova chance. Cristo perdoou meus pecados e agora eu tenho uma segunda chance diante desse perdão que eu recebi. É como se tivesse um relacionamento e aconteceu uma briga, há o perdão e uma nova chance. O que está por trás ali? Qual que é a ideia por trás? Se eu tenho uma nova chance, então eu preciso trabalhar, me esforçar para que eu seja merecedor desse perdão que eu recebi. Não é mais ou menos assim quando a gente diz, eu te dei uma nova chance, agora eu quero ver se você realmente mudou teu coração. Isso não transforma o perdão dos pecados em uma obra minha? Também? Se a gente olhar nessa perspectiva como uma segunda chance? Cristo fez a parte dele, agora faça a tua. Não é mais ou menos assim que a gente pensa quando a gente ouve o perdão dos pecados? Cristo fez sua parte, Ele morreu por mim na cruz, Ele perdoou seus pecados, e agora eu preciso demonstrar que eu sou diferente. Porque pode ser que não tenha uma nova chance. Talvez, não sei, mas isso é diminuir muito o que é o perdão dos pecados. Muito, muito. O que é o perdão dos pecados? Tem uma imagem que se chama assim, troca feliz. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu estou aqui, estou com os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas angústias, o meu sofrimento, a minha vida. E eu pego tudo isso e coloco diante de Jesus. E Jesus pega todas essas iniquidades, angústias, aflições, sofrimentos, pega a nossa vida. Por que é troca feliz? Porque eu recebo de Jesus, não uma nova chance para fazer melhor, mas eu recebo de Jesus a vida de Jesus, os méritos de Jesus, a justiça de Jesus, os frutos da fé. Eu recebo o próprio Jesus na minha vida e no meu coração. Por isso não é uma segunda chance.
Porque quando Cristo olha para mim, percebam nessa perspectiva, quando Cristo olha para mim, ou quando Deus olha para mim, Ele não está olhando para o Mateus que está se esforçando. Não, quando Deus olha para mim, Ele está olhando para o Cristo que morreu na cruz por mim. E para mim isso muda tudo. Para mim isso muda tudo, porque não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou uma nova criatura. E por isso em Cristo, nessa nova vida em Cristo, nós somos amados, acolhidos, perdoados, fortalecidos, amparados. Nós vivemos em comunhão com Ele. E isso que é a alegria plena que o discípulo amado de Jesus, João, está dizendo para nós. Viver em comunhão com Jesus. E o impacto disso, qual o impacto de viver em Cristo? Se o primeiro é perdão dos pecados, isso significa que Cristo vive em mim, em Cristo, então, agora a gente tem o segundo aspecto, que é o Evangelho nos move a viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. E a pergunta é, como é que eu posso viver na luz de Jesus? Como é que eu posso viver nos passos de Jesus? E a resposta é, somente unido com Jesus em fé, podemos olhar a partir do capítulo 2 agora. A gente não vai ler todos os versículos, mas apenas os 2 primeiros. Podemos olhar para o capítulo 2 que mostra a lei de Deus. A lei de Deus como convite a obedecer os seus mandamentos e a viver de acordo com a sua vontade. Não há como viver na luz se a luz não viver em mim. Entenderam isso? Não há como viver na luz, nos passos de Jesus, se a luz não viver em mim. Quem que é a luz? Jesus. Olha só, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. É claro que Deus não quer que a gente peque. Nenhum pai quer que os seus filhos façam algo que vão machucar os seus filhos. E assim é como Deus conosco. Deus não quer que a gente faça algo que vá nos afastar da fé. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Para finalizar, João não está indo nem para um extremo nem para o outro. Muitas vezes a gente lida com o pecado como no sentido assim, siga o teu coração. Eu sei que a gente faz coisas que a gente não gostaria. Então, Deus é amoroso. Lá no fim, Deus vai te amar e Deus vai te perdoar. Mas ao longo da vida não houve nenhuma transformação, né? É aquele relativismo extremo, onde a gente vive da forma como a gente acha que deve viver, porque eu sei que Jesus vai me perdoar no último dia. A gente pode ir para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Se por um lado é o siga teu coração, faça as coisas como a gente acha que deve fazer, porque Jesus é amor. O outro extremo é o legalismo. Que extremo é esse? Onde faz com que a gente precisa se esforçar ao máximo, porque a salvação depende de você. Já que vocês receberam isso, para manter aquilo que vocês têm, vocês vão precisar demonstrar no dia a dia a vida de vocês transformada. Porque agora depende de vocês. Jesus já morreu por você. Quero ver você agora trabalhar para chegar aos céus. E João não está dizendo nenhum lado nem outro. Nem legalismo, nem liberalismo. Mas ele está falando do Evangelho aqui. Em que sentido? Ele está centrando aquela igreja e a cada um de nós com o Evangelho que aponta para Jesus, que é o nosso advogado, que nos defende diante do Pai, que nos concede o perdão com o objetivo de a gente receber o presente da vida. Ou seja, centrados no Evangelho, nossas vidas são transformadas não porque seguimos algumas regras ou porque seguimos o rumo do nosso coração, mas porque Jesus vive em mim. Jesus foi dado para você, Jesus morreu por você, Jesus vive no teu coração. E isso faz com que nas suas palavras, nas suas ações, no seu modo de ser, agir e pensar,
Ele está te transformando, Ele está te conduzindo, Ele está andando com você para que você viva constantemente na luz, porque é o Evangelho que alimenta, que consola, que ampara, que conduz, que frutifica a vida de cada um de nós. E é sobre isso que João fala. Eu quero que todos tenham essa alegria completa. A minha oração, a oração de cada um de nós, a oração de João para aquela igreja, é que nas nossas vidas e corações, a gente não perca o Evangelho. Não perca Jesus nos nossos corações. A gente não acha que o Evangelho é uma notícia velha, que não só porque eu sou cristão há muito tempo, né? Não, mas eu preciso dela todos os dias. E eu não perco o interesse por ela, para que ela possa me alimentar e me transformar, para que eu possa viver uma vida centrada em Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Que essa alegria da ressurreição, que a alegria de estarmos unidos com Jesus, que a alegria de fazermos parte de uma comunidade, a alegria de poder testemunharmos isso para alguém que não conhece, essa alegria da ressurreição, desse impacto de estarmos perdoados, chegue na vida de todos vocês. Se eu posso cantar essa canção, é porque Cristo vive em mim. Então, o viver de Cristo muda e transforma a vida de todos nós. Vão em paz, fiquem com Jesus.